Olá, nobres amigos! Eu sou o príncipe exilado Lucas Possalski II, Lucas Docas, e nesse vídeo aqui falarei para vocês sobre os calabouços medievais e por que este provavelmente é um dos assuntos mais mistificados a respeito da Idade Média. Então vamos ao vídeo porque é isso que interessa. Uma coisa que costumamos notar em quase toda referência de cultura popular à Idade Média são os calabouços, as prisões subterrâneas, as masmorras, os Dungeons and Dragons, que nada mais eram do que as prisões subterrâneas que eles alegavam existir no período e que, na boa, eu diria que é uma das maiores invenções que a gente tem no período atual sobre a Idade Média, porque é uma coisa que podemos dizer que talvez não devêssemos nem associar ao período em si, já que tal coisa não faz muito sentido. Vamos colocar assim nesses tempos, não fazia muito sentido. Em primeiro lugar, da onde veio a ideia de dungeon? Uma vez um youtuber gringo, Chadverst, falou: dungeon, costumamos a nos referir ao subterrâneo, vem na verdade de donjon. Donjon, em inglês, em francês, em outras línguas, geralmente se refere à torre mais alta do castelo. Em português nós chamamos de torreão ou casa de homenagem. Esses são os nomes corretos em português. Mas sim, vem exatamente disso, porque geralmente, quando vemos uma torre destinada a ser uma prisão, era geralmente uma torre mais alta, e não um subsolo. E por que tal coisa, Docas? Porque vamos ser honestos, era muito mais seguro, se você quisesse confinar alguém durante a Idade Média, confiná-lo em um lugar alto do que em um lugar subterrâneo. Porque em um local subterrâneo seria muito mais fácil dela fugir. A primeira coisa é essa. Ninguém em sã consciência faria uma prisão para manter cativos valiosos em um ambiente subterrâneo. E segundo, porque ambientes subterrâneos são insalubres. Provavelmente um cativo valioso valeria muito mais vivo do que morto. Ou muito mais saudável do que doente para sua família. Então, para se obter um resgate melhor, provavelmente era melhor mantê-lo num ambiente salubre, né? Onde ele pudesse ter uma vida melhor. Então, a própria ideia de fazer no subterrâneo é uma coisa tanto quanto idiota. Seria muito mais fácil dele fugir, porque imagina só, se alguém quisesse tentar resgatá-lo, a ideia de cavar túneis por baixo de castelos era uma prática comum no período, para derrubar a muralha ou fazer alguma outra coisa assim. Imagina só se fosse só cavar até a cela e abrir a cela por trás. Cara, ia ser moleza, não ia nem ter o trabalho de explodir o túnel para derrubar o castelo. Então isso por si só já é uma incoerência, já é uma incongruência das grandes. Agora, eu acredito que o detalhe da insalubridade seja muito maior, porque, na boa, na Idade Média ninguém, venceu uma guerra, vou matar todos os inimigos, sobreviveram. Não era uma coisa assim que faziam, porque prisioneiros geravam resgate, geravam ganho para a casa que o capturou. Então não fazia muito sentido fazer isso. Logo, fazia muito mais sentido mantê-lo vivo e cobrar um resgate para devolvê-lo. Porém, tem um outro detalhe mais importante. A própria ideia de prisão. Cara, montar estruturas em um castelo não é uma coisa barata, de tanto que eu já falei em outro vídeo aqui, só sobre isso, que o tamanho dos castelos no geral não era grande. E imagina, uma construção pequena, você tem um castelinho de, sei lá, que é um torreão de 10 por 10 e 4 andares de altura. Tem 10 por 10 por fora, mas tem 6 por 6 por dentro em cada cômodo. Aonde você vai colocar uma prisão nisso? Sim, construções dentro de um castelo são caras. Castelo não é uma coisa gigante, não é uma coisa que tem espaço para tudo e qualquer coisa dentro, não é assim também. Você acha que o cara vai se preocupar em montar uma prisão dentro do castelo dele antes de montar, sei lá, um bom salão para ele, ou uma boa sala do trono, um bom solar, um bom aposento? Você acha? Acho que não, né? Então, podemos dizer que masmorras, o calabouço, ou que é como vocês preferirem chamar, não eram coisas tão comuns assim em castelos. E eu posso comprovar isso porque eu já visitei vários castelos até hoje. E eu posso dizer que na maioria deles não haviam estruturas prisionais dentro deles. E nos que haviam geralmente eram coisas pequenas. E sim, a grande maioria acima do nível do solo. São poucos os casos onde a construção da prisão era subterrânea. Para falar a verdade, acho que eu me lembro de 2 apenas. Fora isso, todos os outros, as prisões, quando tinham estruturas prisionais, eram em locais altos, em locais arejados. Mas no geral nem haviam, na grande maioria deles. E só aqueles muito grandes, aqueles castelos geralmente associados à realeza que tinha esse tipo de coisa. Isso é, quando a construção de tal coisa não foi feita em período posterior à Idade Média, porque vale lembrar que a Idade Média acabou, mas os castelos permaneceram existindo. E em muitos casos, os nobres mudaram para uma grande mansão na cidade e largaram o castelo para virar uma base militar de seu reino. Então, muitas vezes, essas prisões, quando existiam, elas vieram de períodos posteriores à Idade Média, num período onde o castelo já virou uma base militar, deixou de ser o lar de uma família nobre. Afinal, os castelos continuaram existindo e continuam existindo até hoje. E até, eu diria, o século XX, eles ainda eram utilizados para a guerra, até o começo dele. Acho que essa é uma referência muito boa para vocês. Entender, essa ideia de calabouço por si só é um tanto quanto incoerente, né? Talvez seja um dos elementos mais mistificados da Idade Média, mas como o próprio nome dele diz, é uma coisa mística, não é uma coisa muito real, muito realista do período em si. Então, bom, nobres amigos, acho que por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado, que tenham compreendido, que tenha ajudado vocês em alguma coisa. Se gostaram, por favor, deixe seu like, porque ajuda muito a gente aqui do canal.
Não é inscrito? Por favor, se inscreva, ajuda mais ainda a gente aqui do canal. Obrigado!